Olá, meu colega cirurgião dentista. Eu tenho certeza que você está super aproveitando aqui a nossa comunidade dentista empreendedor. E nós estamos nesse primeiro módulo do nosso curso falando sobre os fundamentos e a base administrativa do seu consultório. Eu tenho certeza que se você já estiver implementando tudo que a gente vem falando desde a primeira aula, alimentando lá aquela planilha que eu falei para vocês já estão vendo a diferença aí no seu consultório. Porque, gente, não adianta vocês só ficarem me ouvindo aqui falando se vocês não colocarem em prática. Lembre-se que você não aprende quando você ouve, você aprende quando você faz. E toda mudança ela é de dentro para fora. Se você quer ver toda a sua equipe melhorar, todo o seu time melhorar, o seu paciente te respeitar e te valorizar, a mudança tem que começar em você. A gente nunca muda as pessoas, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Então eu tenho que primeiro me conhecer, ter essa mudança para eu poder refletir essa mudança no próximo. E aí sim vocês veem é uma coisa incrível. Acredita, gente, pode confiar em mim, comece a executar que vocês vão ver a diferença aí na sua vida. E agora que você já sabe quem você é, qual a sua missão, por que você faz o que você faz todos os dias? Onde você quer chegar até no próximo ano, até daqui 2 anos, né? Com quais valores você vai atingir isso? Você precisa saber as suas metas. Por quê? É o resultado palpável, mensurável do seu trabalho. Né? E em quanto tempo? Então você precisa saber as suas metas. Então as metas, gente, elas são guias, elas são os parâmetros para saber se você está atendendo às expectativas, né, da sua empresa, do seu consultório, da sua clínica. E ela é fundamental e tem prazo para ser cumprida. Então, gente, é muito importante a gente vocês definirem as metas dentro de um determinado prazo. E eu vou falar aqui para vocês como que eu comecei a fazer no meu consultório, que deu muito certo. E a gente vai entrar em detalhes sobre isso agora. Bom, o que é importante? Quando eu comecei a trabalhar com Invisalign, lá no Invisalign, a cada 3 meses, eles rodam o processo e a gente tem que bater as metas dentro do Invisalign a cada 3 meses. E lá a gente é agrupado por dentistas, por categorias, dependendo do número de casos que a gente fecha. Quanto mais casos eu fechar dentro daquele trimestre, eu pago mais barato. Eu não sei se você que está me assistindo é Invisalign Doctor. Então, o americano faz isso de uma maneira muito natural para eles e foi baseado nisso que eu configurei as metas aqui do meu consultório. Né? Então, por exemplo, a gente começa, eu não lembro qual que é a primeira categoria do Invisalign, mas a gente vai subindo de categoria. Você é Gold, aí você vira Platinum, e aí você vai subindo Diamond, até você chegar a ser Emerald, dependendo do número de casos que você fecha. Quanto mais casos, mais barato a gente paga, tá? E aí, isso é baseado em quê? No trimestre, que eles chamam de quarter. Tanto que, por exemplo, um dia antes de fechar o quarter, vamos supor, no dia 30 fecha o quarter, né? 30 janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 30 de junho fecha o quarter. 30 de junho fecha, dia 29 tá aquela correria pra gente poder aprovar a Clean Check, é uma loucura. Então a minha sugestão é que você também divida no seu consultório as metas a cada 3 meses, trimestrais. Por quê? Porque dentro ali daquela meta você vai trabalhar tanto com o marketing, com a sua equipe, com o seu time, com a sua secretária, para vocês baterem aquelas metas. E aí é um tempo bom que dá tempo de você divulgar, dá tempo de você começar o paciente e dá tempo de você medir, tá? Então, por exemplo, quais são os parâmetros que você vai definir? Você pode decidir se você quer em resultado financeiro. Você pode decidir se você quer, né, em faturamento, em número de pacientes, em número de casos fechados, você vai definir os parâmetros. Então, como que a gente faz aqui? Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, março. De 1º de janeiro até 31 de março, eu tenho que definir, eu quero fechar 30 casos de Invisalign. Então, essa é a nossa meta, ela é mensurável, ela é número. Toda a minha equipe precisa saber. Então, eu preciso fechar 30 casos de Invisalign. E pode ser
10 em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março, ou sei lá, eu fecho os 30 em março, pode acontecer, tá? O mais importante é que ela seja específica, bem declarada. Ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser viável. E ela tem que ser o quê? Alinhada com a cultura da sua empresa. A cultura são a missão, a visão e os valores, né? Ela não pode ser vaga, ser solta. Então, por exemplo, quando eu fiz, né, o curso do acelerador empresarial de novo, aqui falando para vocês, às vezes ele deu alguns exemplos lá e que eu também tinha isso na minha cabeça. Eu quero aumentar o meu número de pacientes. Então a sua meta, você vai falar, vamos aumentar o número de pacientes, deixa a secretária doida, vamos ligar, liga. Não, gente, isso está errado. O que você quer? Eu quero aumentar o meu número de pacientes. No dia 30 de março eu quero ter fechado 50 casos. Isso é uma meta, tá? Então é importante você ter essa meta bastante definida, baseado nos critérios. Aqui na clínica, o nosso critério, ele foi sempre em número de casos fechados, tá? Então, como eu trabalho muito com Invisalign, então é número de casos fechados de Invisalign, tá certo? Mas você pode mudar isso aí baseado na sua conduta. Eu gosto de número de casos fechados, por quê? Porque quando a gente vai falar de faturamento, aí a gente acaba tendo que expor o nosso faturamento para todo mundo da equipe, e às vezes não é algo que a gente quer fazer, tá? Então, às vezes é só o pessoal do financeiro que sabe, às vezes é só você que sabe, às vezes é você que está no seu próprio financeiro e você não quer expor. E não quer dizer que você esteja faturando, porque às vezes, por exemplo, você vai lá, faz um tratamento e parcela em 24 vezes, um exemplo, né? Tratamento ortodôntico em 24 vezes. Você às vezes faz isso e aí ele conta como um caso fechado, mas o paciente vai pagar em 24 vezes. Então, às vezes o faturamento ele não fica 100% confiável. A gente vai ter aula de gestão financeira e a gente vai explicar muito detalhado sobre isso para vocês, tá? Mas existem alguns critérios para a gente definir as metas e a gente usa o critério que a gente chama critério SMART, tá? É uma sigla que vem do inglês, da literatura americana, que significa, né, o S, né, do SMART é específica, vem da palavra específica em inglês. Então, ela tem que ser uma meta específica, não pode gerar dúvidas. M é mensurável, ela tem que ser capaz de ser medida, então mensurável. Número é sempre mais fácil de medir. O A é de atribuível, a pessoa tem que saber para quem é, para qual setor que é. No caso do nosso consultório, o nosso setor é a gente mesmo, mas, por exemplo, às vezes você tem uma clínica muito grande, você quer que lá o pessoal da prótese feche 10 casos, você quer que o pessoal da orto feche 50 casos, né? Por exemplo, no caso da facite, a meta para o departamento comercial é diferente, por exemplo, da meta da coordenação. Então, quando a empresa ela é maior, a gente separa por setor. Quando ela é no consultório, às vezes ela é única para todo mundo, tá? Então vocês vão avaliar isso. O importante é que tem que ser atribuível. As pessoas têm que saber sobre a meta e o que cada um tem que fazer para aquela meta ser batida. O R é de relevância realista, então ela tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser atingível. Não adianta, por exemplo, você começou agora, entrou agora para trabalhar com Invisalign. Não adianta você achar que você vai fechar 30 casos em 30 dias, um caso por dia. Isso é muito difícil de acontecer. Pode até acontecer, mas é muito difícil. E aí, por exemplo, se você coloca uma meta muito fora da realidade, você não bate a meta, além de você se frustrar, a sua equipe se frustra. E aí você trabalha desanimado, você trabalha desmotivado, a sua equipe fica desmotivada e acha que não está valendo a pena toda essa mudança. E o tempo, né, tem que ter um prazo para ser alcançado. Quando você coloca simplesmente uma meta sem prazo para ser alcançada, ela cai no vazio, ela vira sonho. E sonho, até o sonho, é bom você colocar um prazo para você realizar aquele seu sonho. Porque quando você realizar aquele seu sonho, você vai realizar o próximo sonho. Então, é muito importante você ter prazo. Eu quero aumentar o meu faturamento. Beleza. Enquanto? Então, a nossa meta SMART, se você não conseguiu pegar o que significa, eu vou passar novamente aqui para você a nossa meta SMART. Tem que ser específica, mensurável, atribuível, tem que ter relevância e tem que ter prazo.
certo? Então, como que geralmente a gente faz isso, gente? Chama, já tenha isso na sua mente, uma média na sua cabeça, porque você é o líder do seu consultório, você é o gestor, você é quem vai definir e você vai chamar a sua equipe, porque é importante a sua equipe comprar a ideia. E para eles comprarem a ideia, o seu time tem que estar envolvido no processo de construção, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aí na sua agenda, quanto que você atendeu, né? Por exemplo, no nosso caso de Invisalign, que é o que eu faço. Quantos pacientes eu fechei no meu último trimestre? No meu último trimestre eu fechei 30 casos. Então agora a minha meta para esse próximo trimestre, geralmente, né, a literatura da administração fala em 10%. Você vai conhecer o seu público aí. Se você aumentar, por exemplo, 10% por mês, então são 3 casos novos por mês, que vai dar 9 casos no final do trimestre. Então, avalia isso baseado no que você fechou no último trimestre. Uma coisa que também é importante é vocês definirem 2 a 3 produtos para vocês divulgarem durante o trimestre. Por mais que você faça tudo, você é um clínico geral e você faz profilaxia, você faz a dentística, você faz prótese, escolham 2 ou 3 produtos. Por quê? Porque você vai ter que comunicar isso com o marketing, você vai ter que comunicar isso, e às vezes o marketing é você mesmo quem vai fazer, tá? Mas eu digo comunicar isso nas redes sociais, comunicar isso para a sua equipe, porque é uma maneira que a gente tem de atrair o paciente. E quando ele chegar, talvez ele tenha até mais coisas para fazer, mas ele vai vir atraído por aquilo que você está comunicando. E para a gente se tornar referência em alguma coisa, a gente tem que muitas vezes repetir aquilo ali, para as pessoas poderem saber. Então, nesse trimestre agora, por exemplo, você vai definir que você vai fechar ortodontia e clareamento. Então, por exemplo, todos os seus posts, tudo que você vai fazer vai ser sobre ortodontia e sobre clareamento. Aquilo ali vai impactar pessoas que estão na internet procurando por tratamento ortodôntico e procurando por clareamento, tá? Então, isso é importante você definir. E é mais fácil de você trabalhar a sua meta. Então você vai chegar lá na sua agenda e vai olhar, né, no seu relatório, quantos pacientes você fez clareamento nos últimos 3 meses. Nossa, eu fiz 30, vamos mudar o número que eu já falei 30 aqui 2 vezes. Eu fiz 10 clareamentos nos últimos 3 meses. Ok, então agora para o próximo trimestre eu quero fazer 14 clareamentos. Então, nesse próximo trimestre eu quero fechar 14 casos de clareamento, tá? Então, por quê? Porque ela tem que ser maior do que você produziu, ela tem que ser desafiador, mas ela tem que ser exequível. Porque ela não pode ser uma meta que você vai ficar frustrado se você não bater, tá? E aí, gente, é muito importante, a gente também vai ter uma aula de gestão de pessoas. Na nossa aula de gestão de pessoas, a gente vai explicar sobre a reunião semanal ou encontros semanais. É importante toda semana você reunir com o seu time, tá? Não é uma reunião enfadonha ou uma reunião para vocês sentarem e começarem a bater papo para fofocar. Não é isso. Não é clube da Luluzinha. É uma reunião com uma pauta, um objetivo direcionada. E toda semana tem que fazer parte da sua cultura. Então, por exemplo, aqui na clínica a gente tinha reunião, era toda terça de manhã e depois eu tive que mudar os horários e a gente passou a fazer as reuniões aos sábados, tá? São reuniões de no máximo 30 minutos, mas 20 minutos costuma ser o suficiente por semana para você repassar. Geralmente é bom fazer na segunda ou no sábado, no início ou no final da semana. Por quê? Porque você já consegue ver se as metas estão sendo batidas, já consegue repassar, dar o feedback, né, e o planejamento da próxima semana. Nessa reunião semanal, você vai falar qual é a meta. Então, você definiu agora que para o próximo trimestre, tá? Eu não sei que dia que você está assistindo essa aula, mas vamos supor que você está assistindo agora no mês de novembro. Então, novembro, dezembro e janeiro, que é o seu trimestre, você quer fazer 14 casos de clareamento. Não é execução, tá? É fechar 14 casos de clareamento. Você vai colocar a sua meta, lembre que ela tem que ser clara. Todo mundo do seu time tem que saber. Ah, mas
doutor, eu sou dos serviços gerais, o que eu posso fazer para ajudar a bater a meta? Você pode fazer o seu serviço muito bem feito, você pode fazer uma limpeza de uma maneira tão extraordinária que o paciente que vai chegar ali vai falar assim, nossa, mas é tão cheirosa aquela clínica, tão maravilhosa ali, eu vou naquele banheiro, tem um cheirinho de limpeza, um cheiro tão agradável, eu passo a mão ali sobre a mesa, ali na recepção, tá tudo tão limpo. Gente, isso aí tá agregando valor para vocês baterem a meta. Por isso que a meta, ela tem que ser comunicada para toda a sua equipe, para todo o seu time. E uma maneira que é muito legal, né, vocês terem um quadro, um cartaz que você vai preencher a meta. Aqui na nossa clínica eu tenho um quadro e esse quadro fica dentro do meu banheiro. Tá? Quem tem acesso ao meu banheiro é só eu e as minhas secretárias. Por quê? Paciente não tem que saber da sua meta. E por que eu gosto do quadro? Porque eu vou lá no quadro, eu escrevo a meta, eu escrevo o nome do paciente. Ó, então a nossa meta lá, 14 pacientes de clareamento. Quando eu fecho lá, a dona Maria, Maria, clareamento, eu risco. Essa sensação da gente poder riscar o quadro, da gente poder fazer ali, passar um tique, dar um ok, já dá uma sensação boa de que a gente está no caminho certo. Então, tanto eu como a minha equipe, ela tem acesso e elas vão riscando. Nossa, batemos mais um e comemora, né? Aqui a gente tem grito de guerra, a gente faz um grito, a gente, mais um, uhul, né? Claro que isso internamente, gente, não é para ser feito para todo mundo ficar sabendo, não é para o paciente ficar vendo que isso está acontecendo, tá? Isso vai gerando uma boa vibração, uma boa energia, vocês não têm noção de como isso faz toda a diferença, né? Eu já fiz também um curso com Paulo Machado, que ele é considerado o rei do hábito, e ele fala que essa sensação de quando você publica a sua meta, de quando você começa a expor, um ajuda a cobrar o outro. Isso é muito interessante. Por quê? Porque se a meta é do time e a sua recepcionista atende mal um paciente, a sua secretária que vê, ela vai falar assim, nós vamos bater a meta se você atender dessa maneira, não. Se a pessoa que cuida dos seus serviços gerais, ela não cuidou adequadamente, você ainda não tem uma gerente, por exemplo, para poder tá gerenciando isso tudo, a sua secretária do consultório vê que tá suja, ela vai lá nos serviços gerais e ela ajuda, né, a cobrar, ela ajuda a orientar. Então, gente, por isso que é importante a meta ela ser pública. E também por quê? Porque você se compromete. Você se compromete quando você dá a sua palavra e a sua equipe, o seu time se compromete. Então é importante todo mundo ter acesso. Então você coloca lá, por exemplo, na sua cozinha, se você tiver cozinha aí, na sua copa, onde só vocês têm acesso, dentro do armário, onde a sua secretária abre e vê todo dia, meta, 14 pacientes de clareamento fechado. Por quê? Porque aquilo vai internalizando, vai ficando dentro do subconsciente dela e ficando nesse subconsciente a pessoa começa a trabalhar em prol daquilo. E cada meta batida, por mínima que seja, um paciente, tá quase fechando, vamos lá, fechou. Então isso gera uma energia muito boa. E aí, quando a gente bate a meta, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, né? Se a gente deve comissionar a nossa equipe, o nosso time. Geralmente aqui na clínica eu não sou favorável a comissionamento e a gente vai falar sobre isso no módulo de gestão de pessoas. Por quê? Porque a pessoa ela já recebe para fazer isso. Tá? E quando você começa a comissionar, o que acontece? Ela acha que ela só tem que fazer aquilo e tudo que ela vai fazer ela tem que ganhar. Então, por exemplo, lembra? Você vai escolher 2 serviços, né? O clareamento, por exemplo, que eu dei aqui de exemplo, e, por exemplo, a orto, que eu falei. Tudo que não for ortoclareamento que você comissiona, a pessoa acha ruim. Então ela não quer fechar, ela não vai trabalhar em prol daquilo. Ah, não, mas aquele lá só era profilaxia, eu não vou correr atrás daquilo ali para poder fazer acontecer. Entende? Então o comissionamento ele tem esse fator negativo. Então a pessoa já recebe para fazer isso, mas o que eu gosto de fazer e que eu costumo fazer são as bonificações. Então as bonificações geralmente a gente dá em forma de
experiência para todo o time, ou seja, todo mundo ganha. Então, quais são as bonificações que a gente faz aqui? Ou a gente vai, todo mundo sai para comer uma pizza, ou, por exemplo, a gente promove um dia de folga para todo mundo, ou um dia, né, no salão, um dia relax, eu pago uma experiência para elas de uma manicure com uma escova no cabelo. A gente teve, aqui foi um dia de make, né? Então eu trago a pessoa, trouxe a pessoa aqui, a gente fechou a clínica nesse dia, né? Foi meio período e a pessoa veio, maquiou todo mundo, nós fizemos uma sessão de fotos. Então são experiências que geralmente as pessoas não têm acesso e que isso fica marcado para sempre, tá? Na mentalidade delas, na experiência de vida delas, e isso faz com que as pessoas animem em querer participar do processo, em correr atrás, em bater a meta. Então, gente, eu vou deixar aqui como nossa tarefa de casa e eu preciso que você execute essas tarefas para a gente estar junto aí, junto ao rumo aí para você se tornar esse dentista empreendedor, um empreendedor de sucesso. O que vocês vão fazer? Vocês vão definir se vocês querem fazer um quadro ou mesmo num papel, vocês vão escrever a sua meta para o próximo trimestre e você vai bater uma selfie junto com a sua equipe, junto com o seu time, vai postar e vai me marcar, tá? Eu vou entender o que significa isso, a nossa hashtag, né? Dentista empreendedor, comunidade de dentistas empreendedores, porque é isso que nós somos, uma comunidade e um ajudando o outro, tá certo? Então, defina a sua meta, divulgue para a sua equipe e corra atrás para bater essa meta. Você vai ver que aí a sua planilha vai crescer, né? A sua conta bancária vai melhorar e vai dar tudo certo. É isso que um dentista empreendedor faz. Então, bora, fique comigo para a próxima aula.